Empreendedoras no Ar. Esse podcast sobre empreendedorismo e olha, é apresentado por duas Maravigoldes. Eu, claro, Larissa e ó quem veio. Só na foto hoje, Lu Azevedo. E a gente sempre busca trazer conteúdo de valor para você, empreendedora. E também convidados maravilhosos que tem muito para dividir. Hoje, especialmente, estou aqui ao lado de Hudson. Seja bem-vindo, Hudson. Obrigado. E mais uma vez aqui, repetindo, Jô, da Afrodite. Oi, gente. E o tema vai ser romantizando o empreendedorismo. Muitas vezes a gente fala, vou sair do meu trabalho, porque sabe que... Não, eu quero ficar à tarde vendo Netflix, entendeu? Vou ver o balé da minha filha, vou ter meu negócio, vai ser ótimo. E aí, a depressão vem. Você já se iludiu, Jô, com empreendedorismo? Bastante, né? Acho que todo mundo, né? No primeiro momento. Né? No primeiro momento, né? Principalmente quem cai de madura ali. Mas, na verdade, eu acho que eu sempre empreendi desde pequena, mas sempre é um caos, assim, né? E Hudson, como é a primeira vez que você tá aqui, se apresente aí. Quem é o Hudson Manuel? Por favor, quero detalhes. Isso aí, vamos lá, pessoal. Para quem não conhece, eu sou o Hudson, proprietário da Atos Cortinas, né? A gente tá aqui em Itajubá faz 5 anos e alguma coisa, que a gente mudou para cá. Na verdade, eu sou natural, para quem não me conhece, sou natural de Formiga. Morei em Formiga mais ou menos até meus 17 anos. Depois dos 17 eu fui para Varginha, né? Eu já tinha uma irmã que morava lá em Varginha e ela tinha mudado para lá. Eu resolvi também ir para lá em busca de aquele sonho que você tem, né, de trabalho mesmo, alguma coisa nesse sentido. Não pensava ainda em empreender nem nada. Fui para Varginha. E em Varginha eu terminei meus estudos lá, em Varginha. Comecei a trabalhava na Philips lá, durante também acho que uns 3, 4 anos mais ou menos eu trabalhei. E até gostava bastante, né? Essa questão da segurança, né? Que a gente acha que tem. E até um dia que o meu irmão me chamou para trabalhar junto com ele também nessa mesma área de cortinas. Fui trabalhar. E aí me especializei mais nessa área. Fui fazer designer de interiores. Aí me formei em designer de interiores. Terminei na época a faculdade também que eu fazia de logística na época. Terminei. E comecei a mexer nessa área de cortinas. E me apaixonei por deixar a casa do cliente mais bonita e realizar sonhos, né? Já é o vendedor, né? já veio o Hudson vendedor aí. Ô Hudson, e falando em vendedor, quando a gente abre um negócio, a gente tem que ter, no início principalmente, vários aspectos que às vezes a gente não tem. Tem que criar do nada, né? Do nada eu tenho que aprender a fazer um post, do nada eu tenho que aprender a vender, a aparecer. O que pra você no início foi mais desafiador quando você saiu do conforto ali ou da segurança que você tinha e abriu a sua própria empresa? Na verdade, acho que foi tudo desafiador. Porque, assim, eu sempre tive um sonho mesmo. Desde criança, eu tinha sonho de empreender. Desde, assim, eu lembro que eu já gostava de ser vendedor. Eu lembro que eu ganhava um dinheirinho ali. Eu ia lá na Bomboniere, lá no centro, comprava caixinha de chiclete, comprava algumas coisas, levava para casa e vendia para os meus amigos do bairro. Então, para juntar um dinheiro e comprava mais. Então, assim, desde bem pequeno mesmo, eu já gostava mesmo de fazer esse tipo de coisa. Eu queria ganhar dinheiro, de alguma forma, né? Então, assim, quando a gente resolveu vir para Itajubá, foi já um desafio muito grande, porque a gente não conhecia ninguém, né, na cidade. Então, era eu e o André, né, sem conhecer ninguém na cidade. Eu brinco que eu não tinha um amigo no Facebook. Então, assim, eu falava assim, eu não tenho um amigo no Facebook de Itajubá, não tem ninguém. Então, já começou o desafio por aí. Então, a gente veio para cá, para Itajubá. Aí começamos mesmo a fazer toda aquela pesquisa de mercado, ver o que seria melhor. E aí a gente começou a deparar com várias situações, né? Primeiro que a gente sozinho na cidade. Então é diferente assim, você fica doente, você tem a família. Não, a gente não tinha ninguém mesmo, não tinha amigos, nem nada. Então, eu acho que o nosso desafio começou aí. Nesse ponto. Sim. Mas eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: antes mesmo da gente pensar em empreender, a gente precisa fazer uma análise crítica da gente mesmo, como nós somos como funcionários. Porque nada vai mudar
Se você é um péssimo funcionário, você não é um péssimo funcionário porque você é um funcionário, porque você trabalha para alguém. Não, aí você tá errado. Você precisa mudar primeiro você. Porque às vezes a pessoa tem isso, né? Sim. Ela Brilhante tipo, isso. é um péssimo funcionário e acha que como um empreendedor vai ser tudo diferente. E ela vai ser funcionária da empresa dela. Exatamente. Então nada vai Surpresa! mudar nesse sentido. Nada Não vai mudou, mudar. é verdade. Entendeu? Eu sempre, às vezes, a pessoa fala pra mim assim, mas e aí, Hudson, eu tenho vontade de ser empreendedor, o que você acha? Aí eu falo, então, primeiro você tem que avaliar você dentro da sua empresa. Se é uma pessoa que reclama do horário que entra, do horário que sai, que reclama dos 5 minutos... Não que entregar mais. Não entrega mais, entrega só o que foi contratado, esquece. Que a hora que deparar... Vai dar errado. Vai dar errado. Porque a hora que ele chegar com a realidade do que é empreender de verdade... Com sucesso. Com sucesso, aí ele vai se arrepender de tudo. Sugestão de pra ter essa pessoa, seja herdeiro. Exatamente, vai cuidar de herança. Não, mas E faz olha uma lá. administração, viu, antes. Não, Senão com vai o dar errado. administrador, tem que ser uma herança boa, sabe? Uma coisa meio The Crown, assim, sabe? Brincadeiras à parte, mas eu achei isso muito legal que você falou, dessa autoanálise. E a Jo também, eu acho que passou por uma situação semelhante de vir pra cá também e não conhecer ninguém. Ninguém. E aí, como que foi pra você? Então, e eu vim pra cá, e como aqui tem muitas empresas, né, indústrias, eu já pensava assim, Hudson, eu não pensava em empreender. Apesar de sempre empreender alguma coisa, mas eu pensava assim, nossa, eu vou chegar em Itajubá com meu currículo, tipo, com pós-graduação, e eu tinha experiência em exportação, eu falei, eu vou... Meu currículo, eu nunca fui chamada para entrevista, tá, gente? E assim, mesmo com a experiência, mesmo com tudo que tava pedindo, eu nunca fui chamada. E aí, sozinha também, e eu falei, nossa, eu vou ter que fazer uma coisa. E aí foi quando eu comecei a empreender. E aí, mas E foi com a Delícias da Jo. que foi com Delícias da Jo. Então, durante esses 3 anos, mas eu não me senti empreendedora. Eu não me senti empreendedora. Não é... Admiro muito. Eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, o Delícias da Jo ia ser um negócio assim. Um baita de um negócio. Mas assim... Você só entendia como uma renda extra. Entendeu? Eu e entendi. Não era... E isso faz toda a diferença. Como você enxerga o seu negócio. Porque não importa o que você tá vendendo. Porque a BIC vende um produto que, em tese, o ticket é pequeno. É muito a visão do negócio, né? Então, mesmo que... eu lembro de você comentar pra mim, mas eu fiquei muito refém do negócio. Eu fiquei refém do negócio, eu não contratei funcionário e treinei. Porque tinha muita gente procurando e você não atendia. Porque eu ia ficar cansada, eu não ia dar conta. Então, era mais a visão que você tinha do negócio. Como você pensava, é só uma renda extra. Eu não pensei em estruturar aquilo, né? E quando pensou em estruturar, você não sentiu muita ligação com o que você queria fazer pro resto da vida. Não. E aí foi aí onde surgiu o sutiã. E aí a gente fez o plano de negócios, tudo. Eu procurei o Sebrae na época, pra gente poder... A ideia era montar Porque uma a titia não morava aqui, tá? Porque não me conhecia. Foi final de 2018. E aí, naquele dia, eu lembro que era novembro, vamos colocar novembro, eu fiz o Empretec, então vou colocar que foi dezembro. E aí eu já falei, olha, 2019 nós já vamos entrar, eu não quero mais o Delícias da Jo, já quero um novo negócio. E aí eu tinha uma festa fechada em fevereiro. E aí eu falei, vai ser minha última festa. Tipo assim, eu não... E despediu e pronto. Foi isso. Isso é legal também, né? Ô, Hudson, você consegue ver também que é importante a pessoa fechar ciclos? Eu falo que é cortar a raiz, cortar todos os vínculos. Exato. Porque o que eu Queimar vejo o barco. muito, exatamente, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu, quando morava, então, em Varginha, antes de mudar pra cá, eu trabalhava junto com meu irmão na mesma área. O André, que veio junto comigo, ele trabalhava no banco. Então, ele era supervisor no banco. Então, quando a gente veio de vez. A gente acreditou no negócio. Porque não adianta tinha plano B, era só plano A. Não. Quando a gente falava assim, mas e se der errado? Eu falava, não vai dar errado, vai dar certo. Porque eu não tenho alternativas, né? E assim... E isso até foi um despertar que deu essa questão. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que despertou? Né? Foi até um dia a gente reunido em casa, eu, meus irmãos, lá em Varginha mesmo, a gente no jantar, e todos meus irmãos, todos hoje são empreendedores. E aí eu lembro uma época que ele falava, antes do meu pai falecer, eles falavam assim, que o meu pai falava, eu não cheguei a conhecer meu pai porque minha mãe estava grávida de mim quando ele faleceu. E aí ele, antes de morrer, ele falava assim, filho meu não vai trabalhar para ninguém.
todos vão ter seu próprio negócio. E eles contando essa história, eu falei assim, ué, mas acho que tá na hora então, porque só eu não tenho meu próprio negócio. E aí veio esse despertar mesmo, que aquela era a hora, né? E aí eu fechei os olhos e falei, agora eu vou encarar, vai ser a minha vida isso. Eu não tinha um plano B. Falei, vai dar certo e a gente vai fazer dar certo. Então a gente largou tudo mesmo para trás, viemos para Itajubá. Quando a gente chegou aqui, eu já fui aquele que eu já fui preocupar já com o título de eleitor, já falei assim, não, eu quero virar um cidadão itajubense, sabe? E aí eu abracei a cidade de todas as formas, porque eu também fui muito acolhido dentro da cidade. Então, eu fiz isso. Eu falei, não vamos ter plano B, vamos fazer acontecer. E vamos fazer dar certo, porque isso vai ser a gente vai provar para as pessoas que é possível, sim, empreender num local totalmente desconhecido, né? Na questão de cidade, de não conhecer, porque às vezes a pessoa fala assim, mas será que os meus amigos vão vir, a minha família acredita muito só, primeiro a gente acredita que a família, né, vai ser os primeiros clientes. E é o primeiro tombo do romantizar do empreendedorismo, porque a família e os amigos, eles não têm obrigação. E eles não vão mesmo. Exatamente, eles não têm obrigação. Não. Né? E aí, eu acho que isso fez com que eu e o André, a gente acreditasse mais ainda no negócio e provar, né, pra gente mesmo que dava certo. Eu lembro que no início a gente, para poder, a divulgação mesmo, a gente saía divulgando mesmo em todos os lugares. A gente já aproveitava de manhã cedo, a gente já acordava bem cedinho. Porque às vezes a pessoa acha assim, hoje tá dando super certo, mas acha que caiu do céu, né? Foi algo que eu recebi de herança da minha família, foi algo que eu já peguei pronto. Não, nós desenhamos todo o projeto do zero. Eu lembro que aí a gente saía de manhã, a gente abria a loja 8h30, 7 horas a gente saía já para panfletar. A gente já saía panfletando, fechava a loja, tipo, 6 e pouco já saía também panfletando. E não tem, eu acho que isso é legal, assim, essa humildade de se entregar 100% ao negócio e fazer de tudo no negócio. Sim. Né? A gente também, né? Até hoje, né, Jô? Limpa o chão se precisar. Não, né? e de tudo. O que precisa fazer ali, a gente vai fazer. Eu digo de tudo mesmo, porque eu acho que para você abrir um negócio, você precisa entender, você precisa dominar aquilo que você vai vender. Você não pode ter um pequeno conhecimento, porque são pessoas que dependem do seu conhecimento. Exato. E aí você não pode enganar a pessoa, né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, nós trabalhamos com cortinas, persianas e papéis de parede, né? Então, assim, eu fui aprender, se eu pegar aqui para confeccionar uma cortina do zero, eu vou confeccionar ela do zero. Mesmo vou você mais máquina, revendendo do que você não Exato, faz, não, né? eu vou sentar numa máquina e vou fazer ela. Se for precisar para eu instalar um papel de parede, eu vou pegar e eu vou instalar esse papel de parede. Inclusive, instalou lá na minha sala. E ficou lindo. Se for para eu instalar a persiana, eu vou instalar. Porque antes mesmo de tudo, eu aprendi a fazer tudo, desde a produção. Pra você ter uma ideia, a produção mesmo de uma persiana, eu fui pra fábrica, fiquei lá mais semanas, treinando, aprendendo a produção do produto. Então, assim, eu dominei tudo que eu vendia para poder também dar treinamento para funcionários. E assim, então no início era eu e o André dentro da loja, né? E aí aquilo que vocês falaram, a gente precisa reconhecer quando precisa contratar mais funcionários. É claro que contratar funcionários não é para você ir para, por exemplo, para clube, vou contratar um funcionário porque eu quero ir para clube. Vou contratar um funcionário porque eu tenho uma drenagem Essa é a agora. ilusão, essa é a ilusão. É a parte da ilusão. Ilusão número 3, ilusão. vocês estão Exato. anotando? Estão anotando as ilusões? Essa é a Porque, número assim, 3. A gente tem que saber o momento certo de tudo. O momento certo para crescer. E o contratar o funcionário faz parte também do crescimento. Essencial. Que é o dar um passo para trás financeiramente, porque você está aumentando, né, o seu custo fixo. Porém, isso é necessário. Mas quando é necessário? Né? No nosso caso, por exemplo, no início eu fazia todas as vendas, o André ficava na loja, depois eu saía para instalar, eu mesclava dia de atendimento, dia de instalação, depois eu saía, fazia instalação de cortina, de papel de parede, de tudo. Quando eu vi que estava aumentando, que eu estava deixando de atender alguns clientes, eu falei, opa, Chegou a hora. Chegou a hora. Aí eu contratei um funcionário que já tinha experiência com instalação e ensinei ele a fazer papel de parede. Por que era o meu medo? Funcionário me abandonar. Tipo, não vou amanhã, não vou trabalhar.
E aí, o que você vai fazer? Você vai atrasar? Ou o funcionário pegou o atestado de uma semana. O que você faz? Você vai deixar o cliente, vai atrasar a obra? E eu sempre tive comigo essa questão de Da jamais excelência. atrasar. Jamais. Portanto, a gente está mais 5 anos na cidade, a gente nunca atrasou um pedido. Nunca atrasamos. Mas por quê? Porque a gente não engana o cliente. Então, assim, treinamos o funcionário, porque era aquele momento certo. Depois a gente foi crescendo, a gente viu a necessidade de mais um. Por quê? Porque o prazo de entrega estava ficando já muito em cima. Não atrasado, mas em cima. Então eu falei, opa, esse risco eu já... E aí eu estava precisando ainda e ajudar de vez em quando para não atrasar. Falei, agora é o momento de contratar mais funcionários. E assim por diante. Então, assim, a gente sempre vem fazendo essas avaliações e a gente vai crescendo conforme a necessidade, né? Para deixar a empresa caminhando mesmo. Mas é isso que eu sempre falo. Não confunda. A pessoa que vai abrir uma empresa ou o empreendedor que está começando agora, não já chegue contratando aquele mundo de funcionário. Até mesmo porque você não sabe se o negócio, como que ele... Porque dar certo depende de você. Mas assim, até que ponto? Qual a quantidade de pessoas que vai frequentar a sua loja? Porque se eu tivesse dentro da minha loja, por exemplo, uns 5 funcionários, vai estar lá sem fazer nada. Então não adianta, né? Sim. Ótimo pra mim, que eu vou ter mais tempo pra viajar, pra poder ir pro clube. Sim. Mas isso não funciona, a gente sabe. Perfeito. E, ô Jô, você também contratou uma funcionária indo pra casa. Você saiu, né? Você atendia dentro da sua casa. Sim. E no digital, né? E decidiu. Na verdade, você atendia mais ou menos, né? Sua casa não era tipo uma loja. Não. Era. Você tava com a sacola, com a mala. Com a mala. E também era uma espécie de e-commerce. Um misto, Isso, né? Porque era o Instagram. Na verdade, eu transformei, tipo, a minha sala de jantar pra ser um cenário. Exato. E aí era a cortina da Atos. A cortina da Atos era o cenário. Era o cenário. E aí, acho que o Hudson lembra que eu fui lá e falei, Hudson, eu precisava pra poder fazer vídeo. Ele, já sei, nós vamos colocar um blackout no fundo. Um blackout no fundo, sabe? Então a gente solucionou o problema, porque eu queria já trocar a cortina, você lembra? Ele falou, pra que você vai mexer com isso? Você vai pra loja física. Não, vamos solucionar. Não lembra disso? Lembro. Eu já queria uma cortina nova, eu já queria um negócio pra poder fazer cenário. Ele falou, pra quê? Você vai pra loja física. Então, isso é um dos segredos. Que a gente não tem que empurrar no cliente ou independente Você cativou algo que ele a não confiança. necessita. Entendeu? Porque a Jo, por exemplo, hoje nós somos grandes amigos, mas primeiro ela foi minha cliente da loja. Então é isso que eu falo, a gente tem que enxergar a necessidade. Naquele momento que a Jo precisava... E em outras coisas também, quando a gente tava arrumando a casa, que a gente tinha comprado a casa, você lembra o papel de parede, que o projeto tinha papel de parede em tudo. Aí você falou, olha, tem lugares aqui que não tem necessidade. Você ainda falou pra gente, você lembra? E assim, a gente nem conhecia o Hudson, a gente não era amigo de Mas de isso aí, frequentar a eu casa. falo, Ô Zé, tem até um barulhinho aí, ó. Tem que ter até um barulhinho. Porque, na verdade, é porque a gente ainda não tem, ó, efeitos... Na verdade, pra mim, isso é um valor número 1. Não é nem honestidade, eu falo do empreendedorismo. Empreender é solucionar problema. Exato. Check. Se você entendeu errado e, na verdade, falou, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Talvez jogar pôquer, jogar no cavalo. E não é fácil, Por quê? Na Mega. Sabe por quê? Dá errado. Lógico que a gente quer ganhar dinheiro, gente. Uai, também ninguém é otário. Mas eu tô falando assim, você tem que ter em mente de que você quer abrir um negócio que vai solucionar problemas e o dinheiro vai ser a consequência. Quando você é um empurrador de produto, você não tá preocupado com a solução do problema. Do seu problema, você tá. Porque você quer aumentar o quanto que é o seu faturamento. Só que é um tiro no pé, porque você engana uma vez, a segunda você não engana mais. Porque, nossa, o Hudson não gosta de falar com ele, porque, nossa, toda hora fica empurrando tudo. A pessoa já sabe quem é quem, né? Então, você tem que ter esse valor de honestidade e também esse valor do empreendedorismo raiz mesmo, de quem ama. Nossa, eu amo solucionar o problema de alguém. Não, e ele foi lá pra fazer 2 persianas. Exato. Que era da cozinha, que era a solução por causa do sol na geladeira, e a do meu quarto. Ele fez. E aí eu lembro de falar pra ele: não, as outras cortinas não precisa trocar, do quarto das crianças. Não foi. Trocou tudo. Trocou tudo, mas não é porque ele não empurrou nada, mas a gente encantou com tudo, que assim... É o jeito disso. Aí foi fazer a loja, não teve jeito. E uma coisa que eu acho que nem você sabe, eu acho que ninguém sabe, é esse formato da loja, foi o Hudson que me aconselhou.
Porque na época que eu queria, daí a gente falando, né? Na época que eu queria sair pra já alugar uma loja, tudo. E a gente sempre conversou muito, né? E o Hudson, eu ia lá pra loja do Hudson quando ele tava, que ele não estava atendendo, e a gente ficava, nossa, falando mesmo disso. E ele falou pra mim, olha, eu acho que esse tipo de atendimento que você dá pra sua cliente, que é um atendimento personalizado, eu acho que você não precisa de uma loja de vitrine. Você precisa de uma sala. E deu de um muito lugar certo. aconchegante. Então, assim, é muito dele. Eu tenho que agradecer muito porque, ele. Assim, é porque essa parte, eu acho que faz muito parte do empreender. Conseguir enxergar as necessidades, a carência. O que as pessoas precisam naquele ramo que você quer empreender. Enxergar além do que o que você está vendo aqui. Então, eu falava isso pra Jô. Eu falava assim, Jô, eu vou pensar assim, eu quero comprar um presente pra alguém, vou comprar uma lingerie. Eu não quero, de repente, tá aqui, sei lá, na Rua Nova, no Major Belo, ali parado, as pessoas passando e eu com uma calcinha pendurada, olhando assim. A pessoa vai olhar, mas, né, tipo assim. Sim. E tem mulher também que não gosta. Não, Então eu falei pra ela, falava assim, Jô, eu acho que nada melhor do que você dar privacidade 100% para cliente. Para ela poder estar lá, ela colocar a calcinha, colocar o sutiã e ela sair, querer olhar no espelho e tudo sem se preocupar se alguém tá vendo, né? Então, é o quê? É trazer experiência pro cliente. Sim. Né? 100%. Sim. É a experiência do negócio que eu falo. É tipo, igual lá na minha loja. Você chega lá, vai ter um ar-condicionado ligado na loja pra você. Por quê? Você vai sentar pra ver um papel de parede. Você vai ficar um tempão. Imagina aquele calor em você. Então, são coisas que você se preocupa com a comodidade do cliente, né? Então, assim, o cliente ele vai sentar, vai ter o ar-condicionado, ele vai ter um showroom diferenciado, que ele vai ver tudo montado. Então, a gente sempre tem que pensar no diferencial. Eu digo assim que, às vezes, eu costumo dizer assim, eu fecho os olhos para os meus concorrentes nessa parte. Nessa parte Pra você eu fecho. ter o seu Pra diferencial. quê? Eu quero saber, não é o que o meu concorrente está oferecendo para o cliente dele, eu quero saber o que eu quero oferecer para o meu cliente, no sentido que ele merece, sabe? Sim. Eu digo assim, desde, por exemplo, uma marca do que eu vou trabalhar, eu não quero saber o que o meu concorrente vende, qual marca ele vende, eu quero saber qual marca eu acho melhor para o meu cliente. Isso que eu quero saber. O que eu acredito, sabe? Porque senão, você começa num círculo vicioso. Vira um Frankenstein, né? Exato. Você perde a sua identidade A ali. sua essência. Sim. Entendeu? Então, assim... É perigoso. É perigoso. Então, lá na minha loja, por exemplo, a gente já se preocupa, já é botar uma poltrona confortável. O cliente, eu brinco que lá, às vezes, a gente vira a poltrona pra área de psicanálise, né? Porque assim, aí já entra cliente, quantos clientes já sentaram lá na poltrona, Nossa. choraram. Ixi, eu já pra sentei mim. várias vezes. E é gostoso, porque assim, eu falo que eu amo isso porque eu me entrego 100%. Eu posso ter vários compromissos, mas enquanto eu estou com o meu cliente, o compromisso é com ele. Tá? Isso aí eu vou dar um exemplo. Isso serve para qualquer pessoa que estiver assistindo, ouvindo a gente agora. Isso serve para qualquer um. Gente, é muito inconveniente quando você chega numa loja, a pessoa que está te atendendo começa a mexer no telefone. Ou, por exemplo, eu faço a visita na casa do cliente. Por exemplo, aquele momento que eu estou na casa do cliente é dele. Meu telefone pode tocar quantas vezes for, pode ser independente. Não importa quem esteja me ligando. Eu falo isso às vezes pro André, que eu saio, às vezes ele me liga, e eu não atendo, e eu não vou atender, porque isso é uma falta de respeito com o meu cliente. Eu tenho que ter o respeito com o meu cliente ali. Sim. Então, o que eu faço? Eu boto meu telefone no silencioso, fica no meu bolso, e ali ele pode vibrar à vontade. A hora que eu finalizo com o meu cliente, aí sim, eu vou atender o telefone, vou retornar as ligações. Então, isso eu falo bastante. Às vezes, as pessoas ficam muito desesperadas para vender mais. Mas elas não se preocupam com a excelência na entrega. Muitas vezes, gente. E às vezes você aí que não tem essa intenção, mas sem querer. Você tá tão preocupado em ter mais clientes ou até mais seguidores, que o povo tá muito invocado nisso também. Muito, muito. E esquece da excelência na entrega, né? Então, esse jeito Disney aí de atender, de encantar o cliente, é o que faz o cliente voltar. E o cliente que volta, ele é 7 vezes mais barato do que um cliente novo. Então, toda vez eu procuro cuidar dos meus clientes e sempre vendo novamente para eles, seja um outro produto, né? Então, por exemplo, a Jo já comprou de mim
o tríade da prosperidade. Depois você comprou um de vendas. Eu Depois dei um pro agora você Rodrigo. tá no... Deu Dei um pro também Rodrigo. e o de vendas também que você foi, que foi online. Depois agora você tá no mentalidade empreendedora. Então, assim, a pessoa só volta a comprar se ela se sentiu bem naquele momento. Então tem gente que já fez tudo, assim, não tem mais o que eu inventar ali. Aquela pessoa, e agora massagem, o que eu faço? Né? Porque é exatamente isso, de você se preocupar bastante. E essa questão do telefone é muito real, tanto que eu contratei uma pessoa pra responder, espera aí que ela só vai te responder depois do horário tal, pra ela também ser cuidada, né, no meu WhatsApp. Então ela recebe, aí a Amanda vai responder, tá, gente? Então cuidado com o que você me manda aí no WhatsApp à tarde. Eu já aviso meus clientes, eu falo, gente, se for segredo, manda no Instagram, que ninguém tem a senha. Mas aí a pessoa manda alguma coisa, pra ela também não se sentir assim, deixada de lado. Ó, a Larissa tá em atendimento, e porque eu não olho mesmo o meu celular. Eu entro lá, eu não sei nem o que acontece na casa. Pra mim, não tem nem como olhar, porque senão você não consegue ter flow. Exato. Por isso, assim, igual lá na loja, a gente tem o WhatsApp da loja, que é o que é divulgado nas redes sociais. Esse WhatsApp fica o tempo todo com a funcionária para ela poder responder Sim. o tempo todo rápido, né? No caso, o meu, ele é particular, e só que muitos clientes têm ele, porque eu também mando alguma coisa, sempre mando, então aí as pessoas ligam para ele, né? Que é justamente para isso, a gente tem que ter esse separado. Sim. Mas eu digo assim, uma outra coisa, eu acho que tem uma coisa que é meio dilema, assim. Só que eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes eu conheço empreendedores que falam assim, mas se você não separar a sua vida do pessoal e profissional, você não vai ter paz. Eu já penso diferente, pelo seguinte, eu vou dizer no sentido de atenção ao cliente. 90% dos nossos clientes trabalham, eles são empreendedores, médicos, de toda a profissão, toda. E o que vai acontecer? Às vezes o horário que ele tem para tratar aquilo é justamente às 19 horas, às 20 horas. Então o cliente ele manda mensagem nesse horário. Eu vou ver e eu vou responder. Eu respondo, eu só não respondo se eu realmente, por exemplo, tô na aula de natação, impossível responder. Sim. Mas depois que eu saio, chego em casa, eu respondo todos os meus clientes. Isso eu tenho atenção com eles. Sabe por quê? Porque assim, se eu deixar pro outro dia, aquele calor da emoção, de tipo, eu preciso dessa coisa, eu preciso, eu quero, o time da venda, ele vai ser cortado. Então assim, fica aí a dica pra todo mundo, no sentido assim, você vai fazer o que você acha certo, devido. Eu acho certo eu responder. Porque eu acho que muitas vendas eu conquistei com essa atenção que eu dou, independente do horário. Do dia e horário. Dia e horário. Se me mandar, por exemplo, esses dias mesmo, eu fui atender um cliente domingo, em Pedralva. O cara me mandou uma mensagem, eu sou de São Paulo, tô aqui na cidade e gostaria de fazer um orçamento com vocês. E eu não vou deixar de atender ele no domingo, porque o cara, domingo à noite, tá indo embora pra São Paulo. Então é isso, eu acho que são escolhas na sua vida. Se você é funcionário, 6h30, o que vai acontecer? 6h30, passou o crachá, vai embora, tchau. Se você é empreendedor, não existe Não. essa Não diferença. mesmo. Você vai continuar respondendo. Porque se você começar a ser aquele funcionário dentro da sua empresa também, você pode ter certeza que suas vendas E tem vão cair. gente que é tão inocente que reclama. Quando alguém chega pra mim e fala assim, olha o tanto que o povo é sem noção, mandando essas mensagens nesse horário. Talvez é você aí. Fique chateado, não. É só uma sugestão. Sugestão. A gente se mata pra trazer um cliente pra dentro. O cliente mandou mensagem. Gente, mas que se precisar, tem que imitar um macaco na hora, eu imito. O que quiser. Porque assim, Lógico. existe limites pra tudo. Claro Não, eu que só me existe sinto... limites. Sabe qual que é o limite que eu me dou? Do tipo, cliente mandou uma mensagem fora do horário comercial que eu sugeri, que eu tenho um horário escrito lá no meu WhatsApp. Se eu não responder, não vou me sentir mal, porque já está avisado. Ok. E vem uma mensaginha, né? Não vem uma mensagem pra ele, mas se ele clicar lá, ele vai ler. Então, nisso, eu me sinto assim, tá tudo bem. Mas eu, às vezes, respondo 11, meia-noite. Eu tenho a Melissa lá do Japão. Tem dia que a gente tá conversando 11h30, meia-noite, não sei o quê. Normal pra mim, não é um problema. Então, pra mim, não é um problema. Até mesmo porque, às vezes, alguns horários que em tese seriam horários de responder, eu tô fazendo isso aqui. Agora eu vou responder cliente? Não vou. Tem como. Então, eu também, ou meu filho hoje tava com febre, aí de manhã fiquei lá. Então, assim, tem horas que
O empreendedor, como ele não tem horário fixo, isso é uma das primeiras coisas que a gente escolhe, o empreendedorismo também, a gente também tem que ser maleável nessa questão da noite. Eu sou bastante maleável, ou de final de semana. E eu posso estar num churrasco, não importa. Se a pessoa vier falar qualquer coisa do meu trabalho, eu vou vender. Eu adoro, na verdade. Na né? verdade, é onde eu mais vendo. Na verdade, eu só vou pra vender. No final, eu não gosto de ninguém, só gosto de vender. Que absurdo, porque, assim, já chegou no cu. Lógico que a gente, eu não tenho isso de separar CPF e CNPJ pra mim. Não consigo. Hoje não. Quem sabe o dia que a gente for a Amazon ou Americana, talvez dá, né? Mas eu acho que nem aí, porque todo mundo, todo grande cara de negócio que a gente vê por aí, até em filme, etc. Mas a gente vê muito. É sempre no cafezinho que resolve, né? A politicagem, tudo não é no horário comercial. Quem tem negócio grande sempre tá. Vamos jogar golfe? Vai jogar golfe nada. Vai ter uma conversinha ali que vai tomar uma decisão que vai impactar muito no negócio. Não, na verdade, quantos clientes eu já conheci em eventos mesmo, às vezes em show, é portanto Até ainda bem, fala, gente, cuidado com o que a gente vai fazer, quem é empreendedor, cuidado com o que faz fora do horário. Sim. Porque assim, Você representa na a sua verdade, marca. você representa sua marca onde Sempre. você estiver. Eu com o André, por exemplo, é sempre assim, é os meninos da Atos. Então, onde a gente vai, eles já conhecem a gente como os meninos da Atos. Uhum. Então, assim, depende muito o que você vai fazer, por exemplo, depois do seu horário de trabalho. Você está sendo representado 24 horas, onde você estiver. Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tem. Eu costumo dizer que é o seguinte, a questão do empreender vai muito além em vários aspectos, porque eu vejo muita gente falando assim, vou empreender. Ah, a Jo falou isso, cata só isso que a Jo falou. Sim. O que mais agradou ela. O que achou, por exemplo, o que convém, eu vou pegar o que a Jo tá falando. O que convém, eu vou pegar o que o Hudson tá falando. O que convém, eu vou pegar o que a Larissa tá falando. Só o que convém. Mas o que fez, por exemplo, a Atos dar certo e, graças a Deus, o sucesso que a gente está tendo? O que vem fazendo isso? É tudo que a gente fez e é tudo que a gente faz. Uhum. Então, se você quer ter um sucesso, você tem que fazer tudo. Você não vai fazer uma pequena parcela de uma coisa, uma pequena parcela de outra. Ó, hoje, dia pós-feriado, a gente podia estar viajando, a gente podia estar pra praia, vamos emendar? Por exemplo, minha funcionária tá de folga, ela ficou feriado e vai ficar a semana toda emendando. Eu não consigo fazer isso. Jamais. Mesmo me programando, mas aí eu tenho que me programar. Nunca vai fazer eu isso. me programo, né? eu vou me programar. Tipo, ano que vem eu quero fazer uma viagem. Antes da pandemia, a gente foi, por exemplo, pra Cancún. Fiquei uma semana em Cancún, deu pra ficar uma semana em Cancún. Mas qual época? Vamos nos programar de acordo com as vendas. Qual época vai ser as menores? Eu acho muito legal Carnaval. isso, que eles fazem isso mesmo. Então eu faço essa análise. Ó, carnaval. Meus clientes estão viajando, então, ok, vamos viajar essa época. Ter esse planejamento, não é que Planejamento. nunca vai poder, ou que você é refém, ou que... Não acho que as crenças, né, de que, se não for o dono, não é isso. Você tem que ter uma boa equipe, etc. Mas, assim, sempre você vai ter que ter um olhar pro seu negócio. Não sei. Não tem como, assim, terceirizar a paixão, o amor, o carinho. Até Mesmo quando você viaja, a gente não dá aquela desligada, a maioria das vezes, né? Poucas pessoas eu conheço, assim, que tem muito sucesso e que falam, não, tô de férias, ficaram 30 dias, não quero nem ouvir falar. É porque, assim, o que eu vejo muitas pessoas confundem um pouco é o seguinte. Confundem empresas pequenas com empresas grandes. Então eu vejo muito a pessoa querer comparar. Porque o McDonald's faz isso. Faz, mas você não pode se comparar. Olha a equipe em volta do McDonald's, olha a equipe que tem em volta daquela empresa. Claro que o CEO da empresa tal, ele pode ficar tanto tempo fora da empresa. Tá, fica, mas olha o tamanho da empresa, olha a equipe toda. Então a gente não pode se comparar com empresas tão grandes. Por quê? Se a gente é uma empresa pequena, o que a gente tem que pensar? Vamos lá, você que está empreendendo, por exemplo. O pulo do gato da sua empresa, você vai deixar na mão do funcionário? Não vai. Ele vai virar seu concorrente. Então, você não tem como. Então, você tem que se preocupar, sim. Então, é você que tem que estar ali. O funcionário, ele tem que ter as atividades dele. Ele vai ter as atividades dele, mas só até a página 2. Dali pra cá é você. E Total. você não pode, essa questão de falar assim, mas você não pode ser insubstituível, porque senão a empresa vai quebrar. Ok, mas uma parte que é o pulo do gato da sua empresa, ele não pode ficar na mão do funcionário. E às vezes esse pulo do gato é a parte mais chata de se Sim. fazer. Então ele tem que permanecer sempre com você.
Sim. Não adianta. Então é isso que eu sempre falo. Não compara a sua empresa pequena com atitudes de empresas grandes. O poder de decisão, no final, sempre tem que ser de você mesmo. Porque a sua empresa é você. É você. Por isso que tem que ter esse cuidado. Ô, Jô... Né, a gente falou e você me perguntou sobre quando eu contratei. Uhum. É que daí eu fui falar da minha casa da cortina. E aí a gente foi, então. Mas eu tinha muito medo de contratar, porque as pessoas tinham essa coisa de comprar da Jô, da Afrodite. E aí eu tinha muito medo disso. Nossa, mas e se eu contratar alguém, aí a pessoa não vai querer comprar, porque não vai ser com a Jô da Afrodite, né? Mas eu também só... Depois que eu fui pra loja física, e eu senti a necessidade de alguém. Porque de início era só eu. Isso. E aí lá eu falei, nossa, eu preciso de alguém, porque na minha casa era um armário pequeno. E aí ali na loja tinha aquele monte de coisa para poder guardar de mercadoria. Eu falei, e agora? Não dá, não tem como, eu preciso de alguém. Então, assim, foi quando a Vivi entrou. Porque daí eu precisava de alguém. Essa questão contratar para crescer ou crescer para contratar. Não é um dilema. Essa área, ela é mandatória. Você tem que contratar para crescer. Não tem como. Se você tivesse ficado sozinha na Afrodite, você ia ter perdido excelência no atendimento. Até hoje, você às vezes precisa até de mais funcionário. Né? Você não teria conseguido fazer tudo. Muitas vezes o que você faz, ou vídeo, até você estar aqui agora, não estaria. Várias coisas. Então, assim, tem muita gente que fica essa dúvida. Não, quando eu tiver dinheiro, eu vou contratar. O empreendedor, ele tem que dar esse pulo, esse risco. Ele vai, por exemplo, ele diminuiu o faturamento dele e contratou. Mas podia? Às vezes não. Às vezes ficou, nossa senhora, vai ficar apertado e tal. Mas depois vai ajustando, porque você cresce. Porque contratou, ele consegue atender mais. E você também se obriga a correr atrás de mais. Sim. Porque senão você fica no... só sou eu mesmo. Se não vai gastar, e a partir do momento que você tem um funcionário para pagar... Você tem que dar seus corre, aí você tem que ter números. Mas eu acho que aí é onde a gente precisa pedir ajuda. Aí entra uma consultoria. Sabe por quê? Eu vejo tão a importância dessa consultoria no sentido assim. As pessoas confundem não só a empresa pequena com empresas grandes, mas negócios diferentes. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um restaurante e eu quero nesse restaurante... atender 100 pessoas, eu não posso fazer comida para 50. Se eu fizer comida para 50, eu vou atender no máximo 50. Sim. Então, assim, eu acho que tem que ser, analisar a sua empresa. Eu brinco que eu analiso a minha empresa todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu chego e falo, gente, a partir de agora vai ser isso. Novas estratégias. Depois, ali, uma semana, um mês, eu já mudei completamente. Eu já tô falando uma outra coisa. Às vezes a pessoa, mas não era para fazer assim. Não, agora é assim. Por quê? A gente tem que entender o mercado, entender a cabeça das pessoas, entrar na cabeça das pessoas, a real necessidade, né? Então, a gente tem que mover. A gente não pode ficar com a mente fechada. Você pode ver que todo mundo que tem muito sucesso nos negócios são pessoas que trabalharam seus pontos de desenvolvimento ali. Né? É gente que busca essas mentorias, que está sempre estudando o seu negócio, porque não tem como você sozinho, uma cabeça nunca vai pensar mais do que 10 cabeças inteligentes olhando para aquilo, né? Então, eu também concordo, eu sempre busco, assim, perguntar, gente, isso, troco dúvida. E aí teve uma mentorada minha que falou assim, acho você muito democrática. Nossa! Aí eu falei assim, não, sabe por que eu abro tanto? Porque eu preciso ouvir todo mundo. A escuta ativa faz você crescer, porque eu vejo a visão de todo mundo. Eu não falei que eu vou fazer o que a pessoa quer, mas eu escutei todas as demandas. E eu tenho que ter argumentação e quebrar objeções. Então, não é que eu sou democrática, né? E elas ficam irritadas às vezes. Mas você pergunta, espera todo mundo falar e não sei o quê. E eu falei, olha o tanto que eu aprendi. E você tem que aprender a lidar com isso. Tem inteligência emocional nessas horas, né? E aí a gente escuta. E não é pra todo mundo mesmo. Alguém vai falar, nossa, que chatice. Nossa, mas por quê? Fala logo isso e pronto, o que você quer. Falei, aí as coisas vão só até aqui, até o meu pensamento. Eu não consigo ter uma mente que vai pegar o que você pensa, o que você pensa. Agora, por exemplo, você já falou algumas coisas, você já falou? Eu já tô pensando aqui, ó. Eu escutei, aí tô absorvendo. Eu vou aplicar em algum momento. Essa questão do mudar é evolução. Você aplicou, não funcionou, vamos mudar. Exato, a gente não pode ficar... Tem gente que fica presa. Não, mas aqui só pode ser Pix. Acabou. Aí fica nisso. Mas você sabe que hoje eu comparo muito. Eu hoje, com a época...
quando eu era funcionário. Eu não vejo diferença em termos de atitudes. Eu lembro que quando, por exemplo, eu trabalhava na Philips mesmo, né? Eu era funcionário, eu lembro que eu passava, lá, tinha uma época que a gente não podia fazer hora extra, né? A época tava cortando gasto, a gente não podia fazer hora extra. Dava, tipo, 6 não, era 5h15 que a gente saía. Dava 5h15, eu ia lá, passava o crachá e voltava pra trabalhar. Sentava na minha mesa, ficava, porque eu planejava a produção. E aí eu ficava planejando, via tudo, comprava matéria-prima pra produção, né? E aí a gente tinha que ver o que tava faltando, senão ia parar a produção no outro dia. Ficava, às vezes, saía lá tarde da noite, né? E no outro dia chegava cedo. E aí eu via que, às vezes, aquela vaga que eu fui, na época, quando eu fui promovido, era uma vaga que várias pessoas queriam aquela vaga. Várias. E eu, por exemplo, era o que não tinha... vamos falar de currículo, o que menos tinha para poder participar. Inglês fluente? Não. Tinha que ser formado, na época poderia ser logística, administração, alguma coisa. Não tinha ainda formação, eu estava estudando. E aí, o que acontece? Fui promovido para a área, e aí todo mundo olhou e falou assim, mas por quê? Aí não enxerga tudo que você faz, entendeu? Então é isso que eu falo. Por isso que eu falei lá atrás, no início da nossa conversa, eu falei, a pessoa que quer empreender, tem que ter uma mentalidade empreendedora. Exatamente. Eu sempre falo que a pessoa, até quando vem fazer a mentoria, eu falo, essa mentoria não é só para quem quer ter um negócio. Essa mente de crescimento, não ter um mindset fixo, ela é para qualquer coisa, até relacionamento. Porque eu já tive esse problema de falar assim, eu sou assim mesmo, casou sabendo, não sei o quê. Frases que hoje não faz mais sentido para mim. Porque eu mudei, porque eu saí daquele mindset fixo e fui para um mindset de crescimento. Mas já estive nesse lugar. Então, é possível aprender? É possível. É possível sair desse lugar. Eu também vejo que eu também era essa funcionária como você. E faz toda a diferença você ter esse estilo já de querer sempre crescer e querer que onde você está, cresça, né? E, Jô, você ia complementar a sua fala agora mesmo, antes do Hudson falar? Não, eu ia falar que a entrada do Rodrigo também, porque daí, como ele saiu do banco, e aí ele assumiu a Afrodite, né, que é a parte financeira, a parte administrativa, que era uma coisa também que, assim, a gente não tava dando conta. Porque, tipo, eu e a Vivi ficava por conta de Criou venda. processo, né? E aí ele falou, e aí a gente viu que tava errado. Não, mas e aí? A gente não tinha números ali. A gente tinha, assim, um pouco de número ali, um pouco ali. Não. Então, assim, foi uma coisa que agora a gente tem tudo. Então, todas as mercadorias minhas hoje estão todas no site. Então, comprou no site, já dá baixa, já vem aqui, relatório de... Tudo então, no assim, sistema. Tá tudo rodando, entendeu? Cada vez mais saindo do amadorismo, indo pro profissional. E antes era, então... E é uma jornada, né? Vivia anotado, você já viu, Vivia anotava tudo, caderno, à mão ali. Hoje a gente tem um sistema que já, tipo... Então, assim, foi muito importante. Não é fácil, né? Porque, assim, né? Nossa, você colocar tudo... E aí o Rodrigo ficava, tanto que a gente criou um grupo e era, e aí, gente, vamos, meninas? Só que a gente tava atendendo, calma, Rodrigo. Né? Porque, assim, ele não vai muito lá, por causa de ser uma loja feminina e tal. Só, assim, em último caso que a gente fala, vem cá que a gente quer te mostrar um negócio aqui, como é que funciona. Mas, assim, foi uma coisa que precisou também. O que você acha que as pessoas mais se iludem no empreendedorismo? Você se iludiu indo pra casa? Você achou que ia ser mais fácil? Então, na hora que você estava falando sobre isso, eu lembrei de uma quando a gente foi para casa, para loja, que abriu a física, que foi 1º de abril, e aí abriu, eu pensei assim, eu meio que desliguei do Instagram. E aí eu falei, nossa, gente, mas e aí eu tenho loja física, só que eu não tenho uma loja física na rua mais movimentada de Itajubá. Eu tenho uma loja física num lugar que é uma outra proposta de loja. Então, eu ainda preciso do Instagram. Então, foi quando que eu falei, não. Sabe, que dá aquele... Opa, peraí, que você precisa retomar, entendeu? Então, assim, foi uma vez. Agora, sobre eu acho que as pessoas, às vezes, elas de início, elas têm a ilusão de que elas querem aquele resultado muito rápido. Comecei a vender. Nossa, eu não tive lucro nem com 1 mês, 2 meses. Quantas pessoas 7 meses, né? Quantas pessoas eu já vi começar igual assim. 2019, você falou uma coisa. 2019, que eu comecei a vender, que eu comecei a vender lingerie, eu não dei energia, eu não coloquei energia no negócio. E eu vendia por, assim,
colocava uma coisa ali e tal. E aí acontecia Não alguma era 8 coisinha. horas por dia de dedicação igual se fosse no CLT. Porque tem Não. gente que não põe o mesmo tempo. Não, e aí qualquer coisa que acontecia, assim, que alguma pessoa falava alguma coisa e eu chateava, aí eu já... Como é que é? Os ataques de pelanca? Assim. Não duravam não durava uma hora ali. Uhum. Eles duravam uma semana e eu ficava uma semana sem... Sabe, assim, era... Ai, não quero mais ir. Então, assim, eu fiquei aquele 2019 muito assim. Tanto que... Mas eu falo que isso também é mais uma ilusão aqui. Uma ilusão não, isso é um fato, na verdade. Quem empreende e não tem maturidade sofre muito. E às vezes não dá certo. Porque essa maturidade que eu falo é emocional mesmo. Levo pro pessoal, não vendo pra fulano. Ai, Nossa, eu acho isso um absurdo. Ou se não, fala assim, aquela ali... não faz questão Não de faço questão. Outras coisas também. Fulano nunca me elogia. Tipo, é sobre você, né? Você não é o sol. Eu Vai falo procurar isso um muito. psicólogo. Eu acho que aí é falta Eu de falo psicólogo. muito, você não é o sol, você tem um negócio, entendeu? Você pensa que, eu falo, imagina que você é o CEO da Apple. Teve uma cliente minha que ela veio, porque ninguém da minha família não fica me reconhecendo. Eu falo, respira, volta, você abriu um negócio, seja séria com o seu negócio. Você é CEO de uma empresa, assim, se coloque no lugar de empresária, se enxergue empresária. Então, não tem espaço, por mais que eu fale que o CPF, por isso que eu falo o CPF tem que estar bem, porque senão dá errado pro CNPJ. Mas, assim, não tem espaço para ataque de pelancas de semanas, porque o seu negócio, ele não espera você ficar bem. não mesmo. Ele não espera, você é atropelado pela realidade. Então, assim, lógico... Todo mundo tem problemas, né? Mas, assim, você tem que olhar muito o que você tá levando de dor sua, se é um vitimismo. Ai, tudo que eu faço não dá certo. Então, vamos ver o que vai fazer pra dar certo. Não adianta ficar falando, sabe? E, às vezes, você é muito dura. Eu falei, gente, pra curtir, escrever que você é linda, coração... Tem um monte lá no seu Instagram. Eu tenho que falar uma coisa pra você, é que vamos sair dessa areia movediça e dar certo, porque eu tô do seu lado. Né? Então, assim, a hora que precisa colher, a gente acolhe, mas a hora que tem que chacoalhar, tem que chacoalhar. Porque tem jeito, todos os negócios podem dar certo, todos. 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 Eu falo que se você pegar ali, uma casca de ovo, triturar ela, jogar um mel, vira um esfoliante. Lógico, vamos vira. vender. Só que assim, você tem que acreditar, o negócio tem que acontecer. Sim. Porque hoje também um dos grandes erros, que é essa questão até do romantizar mesmo, que eu vejo, é o seguinte, a pessoa, ela já abre o negócio já querendo tirar um salário da empresa. Sim. Ela já nem abriu, ela já quer depender financeiramente daquele já vai negócio. sangrando a empresa. Já vai sangrando. E eu falo que antes de você fazer isso, antes de você começar a fazer uma retirada, a empresa tem que estar estabilizada financeiramente. Mas eu não tenho dinheiro, então não abre. Então não faz acontecer. Porque o que acontece muitas das vezes? Eu vejo uma poltrona pro cliente sentar toda rasgada e na casa dela um sofá automático. Entendeu? Tá ali, sentando num sofá automático e a empresa que onde vem o dinheiro tá um sofá rasgado. Que carinho é esse que ele tá tendo com o cliente dele, que é onde vem tudo, sabe? Então eu falo assim, a gente tem que se preocupar muito, primeira coisa, com a nossa empresa. Sim. Esquece nossa vida pessoal. Nossa vida pessoal vai chegar o momento de você trocar seu desequilibrar carro. pra poder equilibrar depois. Exato. Depois vai chegar o momento que você vai poder trocar seu carro, vai chegar o momento que você vai poder, sei lá, mexer na sua casa, fazer... Mas tudo tem um momento certo. Porque eu brinco que é o seguinte, é muito feio você chegar num carro do ano ou tá uma casa maravilhosa e sua empresa tá detonada. Você não tem um carinho. Nossa, e a gente sabe? vê muito isso, né? Igual vocês fizeram lá na casa. Olha que você vê, que legal. Você chega, sua sala toda decorada, toda arrumada, da Jô. Eu acho que a gente tem que ter esse carinho com o certeza. cliente. Faz toda a diferença. E muitas vezes eu acho que as pessoas... Lógico, gente, nós estamos falando aqui de quem empreende por escolha. Tem gente que empreende por necessidade, tipo, eu não consigo emprego nenhum, tô desesperado, comecei a vender... Já aconteceu, a gente tem uma cliente aqui que começou a vender sanduíche natural, não sei o que e tal. E aí, lógico que ela era o dinheiro da família. Era o dinheiro da família, ela tinha que tirar. Claro. Né? Aí eu falo, aí é um momento. Estamos falando aqui de quem está empreendendo por escolha e que quer ter sucesso no negócio. Então, assim, tenha carinho com o cliente que você já tem, né? Procure olhar, será que eu estou atendendo com excelência? Estou deixando a desejar? Porque às vezes eu estou demandando tanto do meu cliente. Será que eu só ligo para falar assim, compra de mim, compra de mim, compra de mim?
né? Será que eu tô levando coisas do meu pessoal? E o mais importante, eu acho, desse nosso tema do romantizar é essa questão da segurança. Eu acredito que conversando aqui antes, né? A segurança da CLT ou de um emprego, ou de uma aposentadoria ou de um concurso público, é de que eu vou ter um garantido ali. Mas a gente sabe que estabilidade não existe. Do nada, na Grécia, falou, agora não tem mais estabilidade no concurso público. Você pode ser mandado embora. Do nada. Pode mudar, ué. Do nada. No Brasil pode mudar. Não vou nem falar do Brasil. Vamos deixar o Brasil para outro ano. Para piorar, né? Várias decisões. Do nada você tá trabalhando. Então, assim, na verdade, a própria aposentadoria, do nada, agora não vai ter desse, não vai ser esse tanto. Agora não pode mais aposentar com tal idade. Então, assim, na verdade, estabilidade realmente não existe, né? Mas, sim, o CLT, tem gente que tem a cara do CLT. E você tem que honrar e respeitar. E você pode ter essa mente empreendedora dentro da CLT. Agora, se você decidiu empreender, você pode buscar uma maneira de ter uma certa estabilidade no longo prazo. Mas não vai ter no primeiro ano, né? Não, jamais. Raras vezes. É, o que eu falo também. Nada impede você pagar uma previdência privada, independente. Isso eu acho traga, que isso traga faz estabilidade pra sua vida. Porque assim, a partir do momento que você vai empreender, você tem que se preocupar com tudo em volta. Começa com o MEI. Porque tem gente que fala assim, não vou nem Exato. ter MEI, não, vou ficar na informalidade. Eu falei, gente, o MEI já vai te dar tanta Já possibilidade. te dá uma segurança do INSS, um salário mínimo que você não passa fome, pelo menos. Né? Sim, se acontecer um você pode imprevisto. cair, pode acontecer Exato. qualquer coisa, Então, né? assim, eu Pode falo. contratar um funcionário e ter tranquilidade. Exato. Mas é pagar para ter essa certa estabilidade, ao longo dos anos, vai te dando também uma Sim. segurança. Mas, no fundo, olha, eu, por exemplo, agora vai 6 anos que a gente está empreendendo, por exemplo. Tem hora que eu me sinto super seguro, tem hora que eu não me sinto seguro. Tem hora que eu olho para mim mesmo, eu fico com medo, me dá medo da manhã dar errado. E aí, o que vai ser de mim? Só que eu não tenho... Só que eu tenho várias profissões. Tem várias profissões. Pra você ter uma noção, até cabeleireiro eu sou formado. Aí, pronto. Eu tenho É várias isso, mesmo mas eu acho que é profissões, não tem medo. importante. Tem muita gente que tem essa questão do medo, mas eu acho que é importante ter medo, porque o medo ele é combustível pra você estar atento a tudo que tá acontecendo. Sim, E tipo, eu tenho que dar meus corre mesmo. exato. E também Você não relaxar, né? Exato. E ele também te obriga a ter esse cuidado com tudo, com o negócio, com você, a sempre ser antifrágil. Eu gosto de trazer essa antifragilidade, né? Então, por exemplo, o que diminui o medo? Eu ter outras fontes, eu ter outras estratégias, Exato. né? Então, ser só lá analista tava me deixando com muitos pensamentos de, nossa, e se semana que vem não tiver 3 clientes, se não tiver isso, se não tiver aquilo? O que eu posso fazer, então, para tirar um pouco isso? Agora então vou abrir a Loba? Agora eu quero uma renda recorrente. Foi algo que eu queria muito. Quero renda recorrente. Que foi o Marketplace, que hoje ainda é um projeto pequeno, mas são 100 mulheres, elas pagam mensalidade, então para mim é bom. Então, assim, mas como que você vai trazendo isso para o seu negócio? Você tem que buscar. A Jo pode criar um clube, ela pode criar uma assinatura para receber todo mês uma... Você tem que criar, você tem que buscar trazer estabilidade para dentro de você. Não podemos também fazer o seguinte, não podemos também romantizar a questão, porque eu vejo assim, falo por mim, tá? Falo eu. Sim. Eu tenho a empresa Atos Cortinas, ao longo do processo que foi acontecendo, a gente abriu outra empresa também, que é um Flick Moda Team, né? E aí... até então, você acha que vai ser o mesmo sucesso, mas não vai, porque a energia que você entrega é diferente. Então, o sucesso, ele é igual à energia aí foi que você entrega. ato romântico foi um ato romântico, foi. Você romantizou essa ideia. Romantizei a ideia E aprendeu de que... na dor. Aprendi que, na verdade, o sucesso da sua empresa é igual à energia que você entrega para ela. Sim. Então, assim, e como que vai entregar uma energia alta em várias empresas? Não tem como. Então, assim, você tem que saber também... Perfeito você ter falado isso. Você tem que saber dar um passo para trás. Porque se você pode abrir várias outras empresas, mas coloque na sua cabeça que as outras a renda vai ser menor, porque você não vai entregar como você entrega na atual. E cuidado para você não dividir muito e aí ficar nenhuma raso entrega em nada. tudo. Aí você soma tudo, Esse não é o dá o maior que te perigo. dava a empresa principal. Então, assim, eu tive todo esse cuidado quando a gente abriu outra empresa, porque o André acabou indo pra lá mais e eu menos. Vocês se dividiram. Isso, a gente acabou se dividindo. Mas, assim, eu não larguei a Atos em momento algum. Eu deixei a minha energia 100% nela. Justamente por causa disso. Então, a gente também Mas tem que essa tomar muito questão esse de cuidado. alinhar as expectativas é muito importante. Foi ótimo você ter falado isso, que eu até passou batido. A gente, quando abriu a Loba, a gente tinha muito isso alinhado. A Loba, ela é uma empresa que tem um propósito,
né? A gente é algo que também tem, é meio que um ato romântico também, né? Mas a gente sempre falou, olha, a Afrodite vai continuar sendo meu primeiro lugar lá na lista. Então, assim, as sócias estavam alinhadas e até hoje. Então, a gente, assim, o tempo de crescimento dessa empresa, a gente não espera. 1 ano de negócio, já estou rachando ganhar dinheiro, não preciso fazer nada. Isso aí nunca foi, nem passou pela nossa cabeça. E até o tempo de crescimento. O que às vezes a gente peca no quanto de energia coloca, né? Sabendo que é segundo lugar, às vezes tá ficando terceiro. Exato. Então, às vezes, aí o que a gente fez? Estamos errando. Porque também fazer essa análise, Essa análise é é importante. A importante. gente se encontra uma vez por semana. Então, hoje mesmo começou uma funcionária nova. Por quê? Jô, já a demanda cresceu, não estamos atendendo, como você. Para crescer mais, a empresa precisamos. Contratar para crescer ou crescer para contratar? Né? Então, a gente resolveu contratar para crescer. E vai fazer muito sentido, né, Jô, pra gente nesse momento, porque senão tava muito desconexo, cada um num negócio. Aí, o tempo de um não é o tempo da outra. E aí, quem que vai olhar pro bebê? O bebê tá chorando. Mas então, mas essa troca de conhecimento que é interessante. Sim. Porque esse grupo de vocês, por exemplo, de mulheres, isso é muito bom. Porque o que acontece? Quando a gente tá passando por alguma situação, ou quer empreender em outro ramo, ou fazer alguma coisa, quando você começa a conversar com outras pessoas, aí você começa a avaliar coisas que você não estava avaliando, que você estava deixando passar. Porque essa parte do romantizar é justamente igual quando você tá conhecendo alguém, literalmente, na sua vida, né? Que aí recebe flores, é aquela parte da conquista. Então, você não para enxergar os pontos negativos. E eu falava, não, a gente também não pode ficar vendo só ponto negativo. Não, mas tem que ser visto. Os pontos negativos tem que ser. Não adianta ficar com a visão poliana, senão você vai, lá na frente vai dar errado, né? Vai, mas eu gosto muito disso, de ter os grupos e no Mastermind, né, nos programas, porque realmente o que uma pessoa não vê, a outra vê, um ponto cego. É um ponto cego. É ponto cego. E uma dor que você tem, às vezes, resolve a minha dor. Então, quando a gente faz os grupos, eu gosto muito disso. Porque tem gente que fala assim, teve uma... mas eu sou tão pequena, fulana tem isso. Eu falei, todo negócio tem dor. Qualquer um. Não, o tamanho da dor só vai depender, na verdade, assim, a mesma dor de cabeça que o McDonald's tem, às vezes você vai ter. Guardadas proporções. Todo mundo tem dor de cabeça. Quem tem negócio tem dor de cabeça. Porque... empreender não é resolver problema? Então, você vai lidar com o problema todos os dias. Todos. Nunca vai ter um dia que você vai ser só um tirador de pedido. Você só vai ser tirador de pedido se você trabalhar lá no McDonald's, ficar lá naquele lugarzinho que a pessoa chega, como é que chama lá? O drive, e você tira o pedido. Exato. Aí é o tirador de pedido. Aí você vai ser tirador. É. Mas quando você é dono do negócio, você nunca vai sentar e falar, essa semana veio tanta gente, e semana que vem será que vai vir? Se você ficar nesse lugar, você só vai crescer, a Deus dará. Mas esse é um comparativo que eu tava comentando naquela hora, da gente às vezes querer comparar com uma empresa grande, que é tipo, mas a empresa tal é o tirador de pedido, só tira pedido, por que eu também não posso ser? Pode ser, mas daqui muitos anos, lá pra frente, faça com que a sua empresa seja desenhada pra isso. Sabe que eu acho que nunca vai ser? Porque até o McDonald's, ou a Coca, todo mundo, ninguém para. Esse povo se mata pra inovar. Olha, você pode ver que eles gastaram milhões pra estar ali no Big Brother, né? Por que ser tão conhecido, né? Por quê? Porque eles sabem que se eu paro de girar a roda, acaba o pedido. Não importa. Nunca você que empreende vai sentar e falar, agora é só curtir. É que às vezes eu escuto muito, às vezes, tem gente que chega pra mim, me liga, marca, vamos tomar um café, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa. A gente já conversou muito sobre isso também, né, Jô? Muito. Mas assim, às vezes chega pra mim, fala, vamos conversar. Aí eu falo, mas a pessoa não tem nada a ver de empreender, quer empreender, tá tudo bem, vamos lá. Aí às vezes aconteceu recentemente. Aí a pessoa veio pra mim e falou, porque eu quero abrir um negócio assim, assim, tal, mas eu não vou sair do meu trabalho, eu quero como um extra e tal. Eu falei assim, vamos lá. Final de semana, por exemplo, a gente chama pra sair, você fala que tá cansada, você quer abrir o quê? Aí eu já falo direto. Chega o final de semana, a gente já fala, vamos fazer alguma coisa e tal. Não, tô cansada, não quero fazer isso. Aí você tá falando pra mim que quer abrir algo que você, no final de semana, você vai lá trabalhar e durante a semana você vai deixar o funcionário. Então, assim, não condiz, sabe? Então, mas assim, é por isso que hoje os nossos números no empreendedorismo são tão ruins, né? A cada 10 empresas que abrem, 9 fecham em menos de 5 anos. Porque então você tá de parabéns que você já venceu, você já faz parte desse pequeno número. Mas a gente vê aqui mesmo pela rua, né? Essas duas ruas que são as duas principais, centrais aqui. O tanto de loja que a gente vê que fecha.
Sim. Abrir uma loja outro dia, e aí quando você vai ver meses, já tá fechando, tá pintando fachada. E tá E fechando. dói no meu coração. Gente, tem um negócio que E- dói na minha alma, assim, é quando eu vejo alguma coisa fechar. Nossa. Mas aí, se você for ver- Nossa, eu tenho vontade de chorar. Eu quero sentar E no mo- lugar e chorar, porque eu sei que é um sonho, é um dinheiro, é tanta coisa que morreu ali. Mas muitas das vezes tá fechando por quê? Falta de planejamento financeiro, Sim. porque retirava X da empresa, gastava Não, 2, 3 vezes 99%, mais. precificação errada. Então, exatamente. Quantas vezes eu vejo a pessoa falar pra mim assim, nossa, porque eu tô apertado, não tem dinheiro, mas tá cheio de sacola, de calçado, de roupa, viagens, isso, aquilo. Aí fala, gente, mas cadê aquela parte aonde você vai cortar gastos? Porque no início, quando a gente foi abrir a loja, por exemplo, que a gente falou, vamos empreender, a gente fez um planejamento. Tipo, eu com o André, quando a gente falou assim, ó, vamos fazer um planejamento, por exemplo, 6 meses, no mínimo, sem depender da empresa, tipo de conta, aluguel pago, comida. E aí a gente, ó, a gente ficou mais de ano sem viajar. A gente ficou mais de ano sem viajar, sem comer, sem pedir um sanduíche, pra falar a verdade. Sim. Falar assim, ó, vamos cortar gastos, sabe? Tipo, sanduíche é Tem necessário? que querer Não. a peregrinação. É necessário? Não. É uma coisa momentânea, porque são coisas de sentimentos momentâneos. Você comeu, passou, acabou. Então, assim, a gente cortou todos os gastos possíveis. Sim. Nós cortamos. TV a cabo, tudo que todas as nossas mordomias que a gente tinha quando a gente morava em Varginha, porque era uma outra realidade que a gente estava passando. Então, com a nova realidade, nós cortamos todos os gastos Sim. desnecessários. Um exemplo, carro, na época, sei lá, eu tinha um Corolla. Falei, eu acho que é desnecessário ter esse Corolla automático, gasto muito gasolina. Vamos já cortar gasto. Vendi, comprei um mais barato, mais econômico. Vou andar mais de moto. Eu tinha 2 motos, pra que 2? Não, vamos cortar gastos. Começamos a cortar gastos de todos os sentidos. Tipo, clube, não vamos ter aqui. Igual eu falei, E tá TV a tudo bem, cabo, porque não é tá pra tudo bem. sempre. Não, é um prazo. E o Thiago Nigro, que fala muito disso, ele fala assim, as pessoas têm muita mania de adiantar a recompensa. E é daí dívida em cartão de crédito, um monte de problema, E porque muitas das vezes pra adianta mostrar pra demais. sociedade. Não é Sim. nem pra satisfazer uma vontade própria. Você lembra de eu chegar e ver um ponto perto da sua loja? Ao lado, era. Ao lado. Tava alugando. Que tava alugando. Foi. E aí, na época, eu cheguei a olhar o ponto. E aí eu falei, não foi? Eu falei, não, você não tem condição. Não é o momento. Não é o momento. Mas eu sabe vou que eu ficar em falo? Mas isso casa. é tão não foi? importante, A gente Jô. conversou muito Essa isso. clareza, e as pessoas às vezes confundem também o CPF com o CNPJ nessa hora. Eu tenho um computador da Dell e atrás dele tem um adesivo da Apple que veio do celular, que o celular é do meu CPF. Aí o computador era do CNPJ. E aí eu coloquei esse adesivo e todo mundo, nossa, Larissa, mas você tem quase 40 anos, já teve isso, você tem condição, por que você não compra o computador que você quer? Eu falei, o lá analista não tem dinheiro. Exato. O lá analista não pode ter computador da Apple. Ele tá custando ter esse Dell aqui, ó. Vai ter que dividir em 12 vezes pra ele pagar, né? Porque eu tô no dia 1. Falei, mas eu vou ter, porque eu deixei esse adesivo aqui, porque o lá analista vai ter dinheiro um dia pra poder se dar o luxo de ter o computador que o lá analista quer. Ou que a funcionária dele quer, né? Exatamente. E aí hoje, se eu tenho, depois de 3 anos, é porque eu esperei o tempo do negócio. Muitas vezes as pessoas não esperam o tempo do negócio. Esse adiantamento, adiantamento de, é só facilidade do cartão de crédito, eu pego emprestado com um ou com outro. E aí eu estrago todo a recompensa que havia logo ali, ó. Eu acho que foi 2019 que eu olhei lá. Foi Porque antes da foi pandemia. quando eu abri a loja. Foi quando eu abri Mas a olha loja. que lindo, eu abri em a 2019 você não Frodi. podia alugar, agora você já tem um assim, ó. Agora tem uma casa. Mas e aí a gente foi olhar mesmo, né? Eu olhei o ponto, encantei com o ponto, já sonhei, já falei. Você lembra disso? Nossa, colocar papel de parede aqui, curtindo. Eu sonhando tudo. E às vezes a gente é impulsivo, né? E aí eu falei, não Ô, dá. Jô, não mas dá. se você pudesse deixar uma mensagem aí pro empreendedor, pra empreendedora que está escutando, pra gente finalizar, que mensagem você deixaria? Quer pensar? Quero pensar. Quer falar? Quer responder primeiro? Eu vou fazer a mesma Se pergunta deixar, agora. vai ser 1 hora mais aqui, mais 1 hora eu falando, mas você vai viu? ter que voltar. Então, porque é o A gente seguinte, vai ter que fazer o 2, tá muito pouco. eu acho que todo mundo precisa repensar em que momento está na vida. O que realmente cada um quer pro futuro. E, além disso, pensar o que eu quero pro meu futuro e o que eu estou fazendo hoje para mudar o meu futuro. Acho que isso é o principal, sabe? Tipo, porque às vezes a pessoa tem essa Sim. mania de querer algo, mas não tá fazendo nada para mudar aquele algo.
O plantio é opcional, mas a Exatamente. colheita Exato. é obrigatória. Agora, eu acho que uma mensagem que eu não poderia deixar também de falar é quem principalmente estiver passando por alguma situação ou quer empreender, né, literalmente, está pensando em empreender, essa questão do financeiro. Não comece a questão assim... Porque eu vejo que muita gente compra, independente do ramo, compra, divide em 1000 parcelas, sem saber as vendas daqui. Olha a pandemia que a gente teve. Então, imagina quantas pessoas que fecharam as portas. Por quê? Porque tinha dívidas e dívidas, sabe? Pela frente. Então, eu costumo dizer o seguinte, no seu negócio, compra de acordo com as vendas que aconteceram. Porque se você vendeu, você vai comprar de acordo com as vendas, certo? Sim, perfeito. Então, não fique acumulando contas e contas e contas. E nem querendo Se eu- agradar, ai, mas fulano veio, ela queria o 44, só tenta... Não fique sendo Frankenstein, né? Não fique. Foca ali, tenha o seu estilo, venda pra quem você Eu planejou acho que- vender. Exato. Vira o jogo da empresa. Se a empresa está devendo, começa a economizar dentro de casa, principalmente. Economize dentro de casa e vira o jogo da empresa, que é o seu ganha-pão. Então, assim, Perfeito. comece a partir de hoje. Quebrar cartão de crédito, quebra cartão de crédito, é a primeira coisa que tem que fazer. E comece a economizar. Comece a comprar à vista dentro da sua empresa. À vista você já vai ter desconto, já vai pagar mais barato, você vai ter poder de compra, sabe? Poder de barganha. Exatamente. E se amanhã vier qualquer coisa, qualquer situação dentro da sua empresa, você não vai ter endividado. Porque a pessoa endividada, ela não sabe tomar nenhuma decisão. Não, ela ela toma no todas desespero. as decisões, tudo desesperado. Então, assim, aí começa a Verdade. baixar preço, começa a jogar... Não, é uma bola de neve. É uma bola de neve. É Então, uma eu bola acho de que é neve. uma E de- mudança de vida, acho que todo mundo E tem ela que começar fica a num fazer. lugar em que ela não pode nem fechar. Tem gente Exatamente. que chega nessa situação pra mim. Sai mais ela caro não, fechar não, do ela que não continuar, consegue não consegue. fechar. Ela não consegue, ela não tem dinheiro pra pagar o funcionário. Ela falou, eu tô em desespero total. E é Exatamente. desafiador tirar a pessoa desse lugar. Já aconteceu, Mas não é mas também a impossível. gente já fechou. Dentro da minha família mesmo, a gente teve situações assim. E parecidas. reverteu. A gente ficou trabalhando junto, juntou todos os meus irmãos, a gente conversando, ninguém teve que injetar dinheiro, foi apenas uma reestruturação. Sim. Cortar gastos. Recalculou a rota. Recalculou a rota. Viu todos os gastos, cortamos todos os gastos e viramos o jogo e pronto, a empresa está super saudável. Arrasou. Então é possível. E aí, Jô? O que Não. você pensou? Não, e aí, quando foi 2019 que eu não consegui alugar aquela loja linda, eu lembro que eu de chegar em casa e o Rodrigo falar assim comigo: por que você queria essa loja linda? É para status? Para falar, nossa, a Jô tem a loja de vitrine. E aí eu parei e pensei, porque eu podia ter uma loja da mesma forma que eu fiz dentro da minha casa. Era o Foi ego, assim, era o ego. Era o ego. Então, assim, às vezes a gente se prende nessas coisas de querer fazer pra parecer. Eu queria uma loja grande, com uma vitrine grande. Era meu sonho. Mas era Eu- uma dor que Hudson você lembra tinha, disso. lembra? Então, e era, aí... era muito daquela dor da Jô, que a Jô tinha lido. Ai, o Rodrigo era Status, chique. status, eu sou menos que ele. Era, e era do status. CPF. E quando você Era, olhou pra isso, você já era. saiu desse lugar. Tanto que em 2019, eu tentei o último concurso público, foi em março de 2020, que foi antes da pandemia, e foi o último concurso. Hoje eu nem penso mais nisso, mas foi o último. E ali eu coloquei o seguinte, ali ia ser a mudança. Ou eu encarava a Afrodite 2020, gente, nem sonhava a pandemia. Tanto que a mala, tudo veio depois. E aí foi dali que eu virei e falei assim, não. A eu virada quero de chave isso foi pra quando mim. você olhou pro negócio. Pra mim, E pro negócio. Isso. Mas assim, pra mim, de falar assim, não, eu não quero aquele status, entendeu? Você tirou a Porque dor, você quando tirou você os problemas fica- do CPF e olhou pro CNPJ. Porque enquanto você tava com questão de rejeição, porque você tava lidando com rejeição, Sim. é uma sim. dor horrível, remete também a várias coisas, às vezes, da nossa infância. Quem nunca, né? Já foi rejeitadinho na vida. Seja pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia, por um coleguinha da sala. É uma dor horrorosa e aí a gente usa máscaras, como essa. Então, e era Né? aquele De ter status... um negócio chique, tipo Não, assim, né? Então, e aquele tinha a dor status de do falar Rodrigo. que eu trabalhava numa empresa, que eu era isso de uma empresa, quer dizer, foi isso de ter um status de ter uma loja. Então, foi quando, naquele momento, eu parei e falei, Não faz sentido. não faz sentido. Arrasou. Gente, não tem nem palavras pra agradecer a presença dos dois. Tem que ter bis. Ela me pegou de surpresa, né? Tem que ter bis. A gente Ela falou me que não sabia pegou nem- de surpresa. Quando a gente confia no Ela- conteúdo, a gente não precisa mandar roteiro, entendeu? É muito assunto. Não, Hudson, de verdade, gratidão. Primeira vez
que você está aqui. Espero que volte. Muito obrigado pela troca. E Jô, também, mais uma vez, né? Gratidão, de verdade. Você é sempre parceiro. Eu que agradeço pelo convite de falar aí com todas, né? Porque só tenho orgulho aí dessas mulheradas aí empreendendo e crescendo a cada dia mais. É Conte com a verdade. gente o que for preciso. Ó, e a gente só fala pra quem a gente acredita, não é? Exatamente. Porque se a gente achasse que a pessoa não é capaz, a gente era indiferente. Eu ligo tanto pra ele, gente. Não é? Vocês não tem noção. Tipo assim, nossa, a gente troca E olha, muita eu consegui ideia. um cliente. O Lúcio me mandou uma cliente essa semana aí, ó. Deu tudo certo. Obrigada. Tá vendo? Aqui é uma troca, ó. Essa prosperidade é assim. A gente vibra na abundância. Gente, gratidão. Obrigada e obrigada, Zé. E ó, na próxima a Lu tá aqui. Até mais, gente. Até. Tchau, tchau.